O Internacional encerrou a sua preparação para enfrentar a equipe do Avenida neste domingo à noite pelo Campeonato Gaúcho. A tendência é de um time titular pelo técnico Roger Machado, na expectativa de encaminhar uma classificação na primeira fase do Gauchão e poder desta forma preservar antes do Clássico Grenal na partida contra o Brasil de Pelotas. A gente fala também a respeito do mercado de transferências, porque movimentações importantes aconteceram neste sábado. O Palmeiras demonstrou interesse por outro jogador titular do elenco colorado. Enquanto isso, uma proposta do México pelo atacante Wesley chegou ao Internacional, que já deu uma resposta sobre o assunto. A gente fala também a respeito dos valores da Liga Forte União. Quanto o Inter vai ganhar a partir deste novo acordo feito com este bloco comercial que já comercializou os seus direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 1º de fevereiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, a última atividade antes de enfrentar o Avenida. Neste domingo, às 8h30 da noite, o Inter enfrenta a equipe de Santa Cruz do Sul, buscando manter a liderança do Grupo B do Campeonato Gaúcho e, de alguma forma, manter encaminhado uma classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Por isso, para esse jogo, Roger deverá mandar a campo um time titular. Ele até ameaçou, na última entrevista coletiva, preservar alguns jogadores de maneira pontual, mas não é o que deve acontecer. Ele deve colocar um time titular em campo, e aí eu já vou dar aqui o time: Antony, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei. O meio-campo de Fernando, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick, Wanderson com Borré na frente. Para que se tenha a possibilidade de preservar jogadores na partida contra a equipe do Brasil de Pelotas, na outra quarta-feira, onde o espaço entre os jogos ele é menor e onde é um jogo que antecede o Clássico Grenal, o que obviamente tem uma importância. Então a estratégia deve ser essa: time titular contra a Avenida, preserva contra o Brasil de Pelotas alguns e aí vai para o Clássico Grenal com força máxima. Essa é a equipe que eu estou projetando para a partida deste domingo contra a equipe do Avenida, tá? Um jogo que não movimenta muita torcida, 15 mil torcedores são aguardados no estádio Beira-Rio, domingo, 8h30 da noite, complicadíssimo de fato. Não é um jogo lá que já movimentaria multidões, um Internacional e Avenida, mas é uma partida que tem sua importância justamente para que o Inter consiga afirmar e consiga evoluir nessa pré-temporada. Tem ainda uma atuação de encher os olhos, o que não teve até o momento, e possa a partir disso aumentar a confiança. 15 mil torcedores são aguardados no estádio Beira-Rio, tá? Na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Sérgio Rocher, que concedeu uma entrevista para uma rádio uruguaia e revelou um segredo que havia sido escondido em relação a ele na temporada passada e no início dessa temporada. O Rocher está afastado em função de uma tendinose no joelho esquerdo. E ele deu detalhes a respeito de como que aconteceu esse processo de lesão. Além disso, o Rocher deu um prazo para retornar. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde deste sábado. É só conferir aqui no canal para ter detalhes sobre como que está a recuperação do Sérgio Rocher. Ele não deve jogar o Clássico Grenal, deve ser o Antony, que, diga-se de passagem, está muito bem, um goleiro que, enfim, está dando conta do recado e está sendo importante para o Inter nessa campanha do Campeonato Gaúcho. Vamos falar de mercado da bola, tá? Porque tem informações importantes. E a primeira delas vem de São Paulo. O Palmeiras quer Vitão. Uma manchete que assusta. Mas agora eu vou acalmar vocês, tá? O Vitão não vai para o Palmeiras. Aliás, o assunto Vitão e Flamengo deu uma esfriada nos últimos dias. O Flamengo não fez grandes movimentos, o Vitão já veio e disse que não tem essa de querer forçar a saída, por mais que ele não tenha descartado a transferência, ele nem pode fazer isso, mas disse que não está forçando a saída, que está feliz no Internacional. Esfriou o assunto do Vitão com o Flamengo. Em meio a isso, o Palmeiras, através da imprensa paulista, vazou que tem interesse no Vitão. Mas, da mesma forma que vazou que tem interesse no Vitão, já se diz por lá: olha, a gente sabe que o Inter não vai aceitar pouco pelo Vitão. O Palmeiras cogitaria fazer
um negócio casado, porque o Inter tem que pagar, por exemplo, o Bruno Tabata, que foi comprado ano passado junto ao Palmeiras, mas é um valor pequeno, o Palmeiras ainda teria que colocar muita grana em cima do Vitão, e eles estão meio que descartando este movimento, mas dizendo, pô, o Vitão é um jogador interessante, é um jogador que a gente olha e pensa em fazer um investimento, mas pensa e não avança, tá? E por enquanto deve de fato só ficar por aí, mas é uma informação que circulou hoje no futebol brasileiro, lá na imprensa paulista, do interesse do Palmeiras pelo Vitão. O que veio de mais concreto é em relação a Wesley, atacante do Inter. O América do México teria feito uma proposta ao Internacional de 9 milhões de dólares pelo Wesley, que não foi para o Krasnodar da Rússia, porque ele também não quis se transferir para o futebol russo. Depois o Inter acabou também rejeitando a proposta. Aquela proposta era na casa de 12 milhões de euros. E o Inter recusou essa proposta do América do México. No bastidor, o Inter descarta até que tenha vindo a proposta, tá? Mas o que vem de informação, e alguns colegas jornalistas informaram isso, eu vou dar o crédito aqui, inclusive, para um deles, que foi o primeiro a falar do assunto, que foi o André Hernan, que trouxe essa informação de que o Wesley tinha despertado o interesse do futebol do América do México. O Inter descarta que tenha havido essa proposta e até mesmo o André Hernan, que trouxe essa informação, diz que essa proposta foi recusada. Então, assim, não é um negócio que deve avançar, tá? Por último, ontem no Diário do Inter KTO, eu falei muito sobre o novo acerto que a Liga Forte União fez com a Globo e que faz com que as vendas dos direitos de transmissão pela Liga Forte União, elas estejam já encerradas em 1,7 bilhões de reais. Muita gente pergunta, quanto que isso significa de grana para o Inter? E aí eu vou ter que dar uma resposta que talvez seja um pouco complexa. Vamos lá. Não tem como cravar, porque depende de uma série de fatores, tá? E cada bloco comercial, a Libra e a Liga Forte União, tem a sua maneira de dividir o bolo de 1,7 bilhões de reais. 1,7 bilhão de reais na Liga Forte União, 1,3 na Libra. Um percentual é fixo, um percentual é por colocação no Campeonato Brasileiro, de premiação, um percentual é por venda de pay-per-view. Então não tem como dizer agora, é só no final do Campeonato Brasileiro, mesmo para saber. Mas o comemorado no bastidor colorado é que o Inter ganha um Grenal. O Inter, se ficar na mesma posição que o Grêmio no Campeonato Brasileiro, não tem como os dois ficarem na mesma posição, tá? Mas deixa eu colocar de uma maneira melhor. Se o Inter ficar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, o Inter vai ganhar mais do que o Grêmio se o Grêmio ficar em quarto lugar, em função do montante arrecadado pela Liga Forte União em seus contratos de vendas de direitos de transmissão. Esta é a tendência. Claro que existem outras variantes e variáveis ainda, mas esta é a tendência básica, tá? Se falou, por exemplo, do valor de 140 milhões de reais. É um valor base, dependendo se o Inter chegar em determinada posição, acho que é quinto ou quarto colocado, repetindo a posição do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Inter ganharia 140 milhões de reais. O ano passado ganhou 100, é um aumento de 40%, se o Inter repetisse o rendimento que teve no Campeonato Brasileiro de 2024, mas é um aumento de 40% em relação ao que o Inter ganhava no ano passado, é mais ou menos este o cálculo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO e passar as odds de Internacional e Avenida, jogo pelo Campeonato Gaúcho. O Inter é o amplo favorito, a odd do Inter é de 1,16, empate 6, o Avenida está pagando 17. Joga na KTO com responsabilidade. Lembrando que a KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!